aí, galerinha, beleza? Na vida nós temos a nossa vida, tudo faz parte de um processo. Tudo tem um início. E aí, galerinha, beleza? Hoje nós vamos falar sobre processos. Na vida tudo tem um processo, tudo faz parte de um processo. E todo processo ele tem um início, ele tem um meio e obviamente que ele tem um final. Se você está curtindo e está gostando, fica com a gente até o final. E logo mais a gente vai falar um pouco sobre isso através da palavra de Deus, beleza? E aí, tudo na paz? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Marcel. Eu vim deixar aqui uma palavra de Deus para a sua vida. E essa palavra se encontra lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim: tudo tem seu tempo determinado. E há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Confie em Deus e você estará exatamente aonde deve estar. Meditando na palavra do Senhor e olhando para a vida de José do Egito, né? A história que todos conhecem, é uma história bem conhecida, está lá em Gênesis, começa no capítulo 37 e se estende por diversos capítulos. A palavra de Deus diz que quando José foi vendido pelos seus irmãos como escravo no Egito, ali ele foi vendido como escravo para ir para o Egito, ele tinha 17 anos. E no capítulo 41 de Gênesis a gente vai ver que ele se apresenta diante de Faraó e José já tinha 30 anos. E o que a gente aprende com a história de José, né? A história de José, ela mostra como os filhos de Jacó se tornaram uma grande nação dentro da terra do Egito, dentro do Egito. Fora isso, os capítulos que apresentam essa história de José, eles mostram a fidelidade de Deus sempre, que Deus sempre teve para com José, para com a vida de José. E isso não só de uma maneira, mas de muitas maneiras Deus manifestou o seu cuidado em relação à vida de José. Deus o protegeu, Deus dirigiu sua vida, não só a vida dele, mas aqueles que estavam à sua volta. Deus, ele trabalhou na vida de todos aqueles que estavam ao redor da vida de José, né? Quando ele foi vendido lá, né, como escravos, ele tinha 17 anos, como eu disse. Com 30 anos ele se apresentou diante de Faraó. Portanto, 13 anos ele viveu como escravo na terra do Egito, sendo que desses 13 anos, 3 anos, pelo menos, ele viveu preso, ele viveu no cárcere, e desse lugar é que Deus o exaltou, o colocou numa posição de honra. E pensando em tudo isso, irmãos, e pensando na história de José e sobre os processos da vida, todos nós passamos por isso e às vezes não compreendemos e ficamos meio que questionando as coisas, mas nós não devemos questionar, mas sim confiar em Deus, né? E vendo dessa maneira, vendo o agir de Deus, né? Sobre a vida de José e da maneira como nós vivemos os processos da nossa vida, a gente passa a entender um pouco daquilo que Deus está fazendo em nós, por nós e através de nós. É claro que o que eu quero dizer aqui não se trata de dobrarmos os nossos braços, cruzarmos os nossos braços e esperar que tudo se resolva ou que algo novo aconteça. Não se trata disso. Nós precisamos fazer, nós precisamos agir, nós precisamos fazer a nossa parte. Deus vai fazer a parte dele, obviamente, e nós também temos que fazer a nossa parte. E Deus, o que Deus deseja com tudo isso? Ele deseja ajustar os nossos caminhos. Ele deseja traçar novas rotas para cada um de nós. Lembrando sempre que todo esse processo ele coopera para o crescimento para o nosso crescimento, seja ele espiritual, profissional ou pessoal, não importa. Em todo o tempo Deus vai estar trabalhando nas nossas vidas. E independente, que nós precisamos entender que tempo nós estamos vivendo, né? Como Eclesiastes disse, existe o tempo de plantar e existe o tempo de arrancar aquilo que se plantou. Ou seja, você plantou, você tem que regar, você vai colher. Qual é o tempo que você está vivendo? Você precisa entender que tempo você está vivendo. Qual é o período que você está vivendo da sua vida, para que você possa estar exatamente onde Deus deseja que você esteja, né? Deus ele vai tirar proveito daquilo que você entende como limitação. Talvez você fale assim, não, isso para mim já deu, basta, é o seu limitador. E Deus tira proveito daquilo e te faz ir além, né? Muitas vezes
isso acontece nas nossas vidas quando nós permitimos que Deus trabalhe nelas. Né? Desafios virão. Sempre virão desafios. Sempre teremos desafios. E através desses desafios, através dessas experiências que nós temos, a nossa fé ela é provada, né? E é neste instante, é neste momento que devemos perseverar em fé. Sabemos que o modo que Deus lidou com a vida de José e com todos aqueles crentes fiéis no decurso da história da história da humanidade, nenhum verdadeiro seguidor do Senhor ele foi jamais desamparado ou abandonado por Deus. Pelo contrário, em todo o tempo, o Senhor era com eles, o Senhor estava com eles. Então, e isso é provado, se você ler a palavra de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que é dessa maneira. Bom, Hebreus 13:5 vai dizer o seguinte: sejam os vossos costumes sem avareza, contentai-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. Né? A nossa vida passa a ter sentido quando nós fazemos ou quando ela for uma aliança com o nosso Deus. Ela passa a fazer sentido quando ela for uma aliança com o seu Deus, com o nosso Deus. Né? Então que você possa meditar sobre tudo isso, meditar sobre a vida de José e sobre Eclesiastes. No próprio livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, ele vai dizer o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Né? Não importa, eu não sei, de repente, o que você está vivendo, qual a dor que você está vivendo, mas o importante é saber que no final o Senhor vai se levantar e vai ser o nosso socorro, vai ser o nosso libertador. Ele virá e vai nos guiar, nos amparar, nos mostrar o caminho, a direção. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Não esqueça de dar o seu like, de comentar aqui no vídeo e compartilhar. Compartilhe esse vídeo, compartilhe com seus amigos e que possa ser uma bênção na sua vida. Que essa palavra ela possa ser só um pouquinho daquilo que Deus ainda quer falar mais no teu coração. E que Ele possa falar mais no teu coração. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor está sempre conosco, seja qual for o tempo das nossas vidas, qual for o momento que estamos vivendo, o processo que estamos passando, o Senhor está conosco, o Senhor não vai nos desamparar, o Senhor não vai nos abandonar. Pelo contrário, o Senhor estará conosco até que tudo seja consumado. Muito obrigado a Deus, fica conosco, abençoa, Pai amado, a vida dos meus irmãos que estão nos assistindo agora, e que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Um abraço. Fiquem com Deus.